Carreira, bora lá. Carreira, cara, eu acho que é uma coisa assim, quando você acha que você tem o dom, que você gosta, que é uma coisa que você quer, que você nasceu para aquilo, eu acho que vem lá, sabe essa criança que falou, cara, eu quero ser médico, nasceu querendo ser, eu sempre quis, eu sempre tive um fascínio por imagem, por ações, por atitudes. Eu era aquela criança que ficava olhando o céu e horas e olhando na árvore, montando, memorizando formatos, olhando nuvem, memorizando. Eu sempre gostei da imagem em si, né? Na época, eu nasci em 68, eu tinha quantos? 6, 7, 8 anos de idade. A gente não tinha o que a gente tem Ah, hoje, sim, né? né? Fotografia era uma profissão que não existia. Né? Eu fui uma criança hiperativa, que falava, tem que levar em psicólogo. Nem psicólogo na minha cidade tinha, porque era só cidade maior. Eu era de uma cidade chamada São Joaquim da Barra, perto de Ribeirão Preto. Tal, bom, mas enfim, me fascinava. Eu amava cinema, eu achava o máximo, tudo aquilo. Mas também não tinha estrutura, não tinha conversa do pai, da mãe, de falar tal. E aí eu fui para a área de dança, balé. Eu amava balé, que também era envolvida com arte, música. Eu sou louca em música também. Teu pai, mais que tudo, sabe? Que é outro doido também por É, música. gosto. E era assim, eu fui aos poucos encaixando numa dificuldade da época de acreditar na arte, de aceitar uma filha ser fotógrafa. Meu pai não, ele não incentivava, mas também não cortava. Nunca chegou, não, vai ser assim, Laura, fotografia, minha filha. Vai estudar e compra uma máquina e vai bater, mas não era o que eu queria, né? Queria ser fotógrafo. Eu tinha um amigo que o pai era fotógrafo, a gente ia no estúdio dele, aquelas coisas mais retrô, com aquelas cortinas de Os coqueiro, vermelhos. aquelas coisas. E eu amava, e eu ficava criando em cima daquilo, mas era uma realidade muito distante de eu ter isso. Mas eu tive um irmão que me incentivava muito, o mais velho, sempre, não, você tem que fazer o que você quer, tá bom. Fui para Ribeirão Preto estudar balé, estudei balé, e uma das amigas, você gosta tanto de fotos, tira umas fotos minhas. Comecei na farra mesmo, seu propósito, né? Aí eu tinha quantos anos? 17 anos, 16. E resumindo, assim, porque 30 anos de carreira dá uma história, né? Então, ficar falando disso. Mas resumindo, quando eu comecei, falei, não, é isso que eu quero. Meu pai me deu uma máquina, uma Pentax, manual, e fui fazer. E aí, com o tempo, eu quis estudar, fui para São Paulo, estudei, me destaquei em São Paulo. E eu estava até lembrando isso hoje. E o que mudou, as pessoas falam assim, você é a melhor, você é a... Não, não sou a melhor, não existe melhor. Eu acho que também é outra coisa que eu meio assim, de falar, porque para mim não existe você é o melhor em alguma coisa, você é o mais lindo, você é o mais... Não existe, porque sempre vai ter um melhor e sempre vai ter um gosto contraditando a isso, né? Você pode ser o mais lindo para mim, o outro não é. Então, esses títulos comerciais eu não acho legal. Então, não falo. Então, Laura, você é melhor? Não, não sou a melhor. Tem amigos aí que têm técnicas muito melhores, que fotometram muito melhores do que eu. O que acontece comigo, que aconteceu, é que eu fiquei no monopólio, assim, é só eu, nesse segmento que eu criei, muitos anos sozinha. Uhum. Eu acho que eu fiquei uns 15 anos só eu fazendo isso. Então, criou um nome, uma credibilidade, entendeu? Tipo assim, a Laura faz. E nessa época eu errava muito, eu errava. Só que tem uma coisa que agora eu vou falar, que assim, não me gabando, não, que quem me conhece pode aí mandar mensagem, falar que eu estou mentindo ou não. Eu sempre fui muito humilde, eu sempre tinha uma estima em relação a, a ser boa, porque na escola eu sempre fui muito péssima. Eu fui aquela aluna que a professora falava na segunda frase, quem que é ela? É professora, tal. Na época, eu deveria ter um diagnóstico de déficit de atenção, mas na nossa época isso não existia. Então, eu era burra e retardada. Quando você não conseguia, ela é burra e retardada. Vai saber, eu deveria ter um déficit de atenção, uma hiperatividade, não. Eu lembro que eu odiava a escola, porque eu não tinha concentração, não aprendia. Então, eu nunca achei que eu ia ser alguma coisa em algum. Porque minha mãe ia lá agradar e pedir, e era aula particular para passar de ano, porque eu tinha maior dificuldade, muita dificuldade de aprender. Hoje, quando eu vejo uma pessoa, tem calma, para, não precisa ser médico para ganhar dinheiro. Eu apoio qualquer coisa que você queira ser o melhor, você vai ser bom, porque melhor não existe. Então, na época, quando eu comecei na fotografia, que eu vinha aqui, eu errava muito, e eu já estava com nome forte, errando muito. Eu corria nos meus amigos, eu corria ali no seu Caetano, do Foto Oriente. Seu Caetano, me socorre. Seu Caetano, eu amo de paixão. Aberto até hoje. Não, eu amo os filhos, né? Verdade.
O Edmilson era um fofo, que está aberto também. O Altair, que tinha o Riatla. Eles me ajudavam muito, porque, gente, eu sou da época que eu revelava. Eu tinha 3 máquinas. Eu tinha uma máquina para o branco e preto, uma para o colorido e uma para o cromo. O que era o cromo? Era o slide. O slide, olha isso, a gente fazia o slide que era para ter alta resolução na foto, fazer outdoor e tal. E você, para dar um efeito, que hoje você compra o efeito, você fazia o slide e você revelava ele no processo normal, que ele só poderia ser revelado no positivo. A gente revelava ele no negativo e dava o efeito que hoje eu compro e sai mais que perfeito. Olha a minha dificuldade. Então, não tinha como você ver o erro ali na hora. Então, eu fazia uma foto sua, eu achava que eu errava, eu gastava um filme numa foto, porque eu achei que você piscou na foto. Porque a gente não podia errar. Agora, aí o povo fala, a foto boa é a foto antiga. Para. Meu Deus, como assim? Foto boa é hoje, que você pega aqui, ó. Cara, errei, excesso de luz. Estourou o branco, você vai lá, regula. Então, eu não tive isso. Agora, a parte boa que eu falo que nada é inteiro ruim, nada é inteiro bom, é que nesse lance de me matar para aprender uma fotometria, eu olho no sol, eu sei a pontuação. O que é a fotometria? É a velocidade da luz com o diafragma, né? Eu até tenho uma tatuagem aqui, ó, que é a fotometria que eu comecei, que era uma fotometria mediana, que quem é fotógrafo entende, que é a abertura 5.6, a velocidade 125, que é na física, que é uma coisa que dá uma quantidade de luz na máquina que dá um efeito na foto que eu gosto. Então, que com o tempo você cria uma identidade que a pessoa olha a sua foto e fala, essa foto é da Laura. Por quê? Porque a textura da luz, a luz, ela dá muita identidade numa foto. E você fala, não, eu criei isso e fui. Porque você quis? Não, porque era que me salvava dos meus apuros. Quando eu queria fazer uma coisa diferente, que eu não estava vendo, eu fazia diferente, mas corria para essa. Porque eu sabia que essa ia ficar ou um pouco boa ou um pouco ruim, mas alguma coisa dava certo. E também não tinha o tal do Photoshop. Então, a gente era muito limitado, né? Muito limitado. Meu Deus, como a gente era limitado. Porque se a pessoa tinha estria, tinha que tampar a barriga. Se a pessoa tinha uma espinha, tinha que... Então, você lutava muito, era muita dificuldade para ser um bom fotógrafo. E como eu queria, chega de não conseguir fazer nada, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou fazer. E eu insistia. Então, eu insisti. E eu fiquei nisso. Eu acho que eu criei essa barreira da mulher ser fotógrafa, porque, por exemplo, aqui em Jales, tinha quem? Tinha os grandes nomes, que para mim são, que eu respeito muito, que é o Kido, o Morita, o Seu Caetano, que eram os tradicionais, que trabalhavam numa linha certa e exata. Eu não quero isso. Eu preciso ser diferente, eu preciso fazer alguma coisa fora disso. E foi quando a primeira vez eu descobri o filme branco e preto que você revelava no sépia. Como que chama isso? Do Riatlo, é sépia. Eu preciso só fazer essa foto sépia. Eu vou resgatar o branco e preto e o sépia. É um tom de verde o sépia? O sépia é o envelhecido. Que você faz com o filme branco e preto, mas é na hora da química, na hora da revelação. E aí eu fui fazer. E quando eu falei, não, é isso que eu quero, que eu já estava bem, fotografando bastante, as pessoas já estavam acreditando e gostando da minha criatividade, eu falei, não, agora eu vou investir em mim, vou para fora estudar, né? E o engraçado, assim, que até hoje eu erro muito em fotometria, eu erro em muitas coisas, fatores, mas eu ganho no quê? Eu pegava outras coisas para ser boa, para passar por cima daquelas que eu era ruim demais. Então, quando alguém fala, você é melhor, eu falo, cara, não sou. Eu sei que eu não sou. Eu sei que eu não sou. A pessoa, na verdade, ela admira, não é minha fotografia, é o que eu conquistei, o segmento que eu consegui colocar. Porque isso, uma coisa eu te falo, não contando que é uma coisa que é real, né? Vocês sabem, eu não estou mentindo. A única diferença assim, que eu acho que eu fiz foi criar essa coisa da equipe. Porque na minha época, que eu morava em várias cidades, eu ficava indo nos fotógrafos, era o fotógrafo e a máquina, né? Não tinha ninguém. Você também nessa época? Eu e a máquina. E aí, o que aconteceu? Aí um dia eu falei assim, quando eu fui para São Paulo, eu quis me aperfeiçoar e eu era muito boa. E boa assim,
eu era muito, eu queria muito, não é que eu era muito boa, eu falei errado, eu queria muito aprender, eu queria muito ser diferente, eu queria muito alguém falar, nossa, é boa, porque a vida inteira eu era a menina que só tirava E, que quando eu tirava um C, menina, era uma alegria. Eu acho que na educação física, educação artística, eu dava conta de tirar uma nota. Então, e é engraçado que eu nem me importava com isso. Eu nunca me importei de querer ser uma coisa muito assim. Eu só queria ter alguma coisa minha que eu conquistasse. Eu nunca quis ser. Mas eu nem ligar, a professora falava assim: você vai reprovar, graças a Deus. Aí eu não ia precisar ir fazer aquelas recuperação louca lá. Então eu não tinha essa pretensão. O que eu fiz? Quando eu fui em São Paulo, um professor meu gostava de mim porque eu limpava o chão do estúdio, eu carregava, eu fazia tudo para poder ficar perto dele, né? E era uma escola muito cara, eu estudava com artista. Tinha dono, eu estudava com a dona do... O Caí, que era dono na época daquela feira famosa de automóveis. Tem a feira do automóveis lá, não tem? Salão do automóvel? O salão. Aí o dono, o presidente lá, a mulher dele estudava comigo. Eu estudava com a filha do Paulo Hermínio de Moraes. Era uma escola que era Ana Maria, era praticamente uma mensalidade de faculdade. E, na época, quando eu fui estudar, eu tinha 26 anos, eu já ganhava. Então, eu me sustentava. Então, eu fui. Eu não quis meu pai falar, eu vou pagar isso e vai dar... Não, eu falei, eu vou... De boa. E vou sustentar. Aí eu tinha 5 trabalhos para poder. Inclusive, um era com o pai do Ju, que a gente inventou um caderno que chamava. Como que chamava aquele caderno, Ju? Não era Opções. O jornal chamava Opções News. Não era caderno 2. Tinha um caderno social que a gente inventou e eu fazia esse caderno e o Franley me pagava. Porque eu tinha que ter esses empregos para poder ficar em São Paulo, sustentar lá e voltar e sustentar aqui. Ele tá ouvindo a gente. Provavelmente daqui a pouco lembrar. ele vai falar o nome do caderno. Então, Franley, fala aí. Então, na época eu trabalhava com o Franley, né? Que foi até... Por isso que sua mãe tem essa amizade toda. O Franley foi um dos caras, não porque você está ouvindo, não, viu, Franley? Caderno de TV, minha mãe tá falando. Não, Franley, era um caderninho que a gente fazia moda. Quem ficava mais nele era eu e a Val. A gente fazia moda, que na época ninguém fazia isso. A gente pegava as meninas lindas da cidade, fazia foto na FEPASA. Como que chamava aquele caderno? Esses dias eu peguei. Tanto que essa FEPASA registrou de fotos. Eu tinha... Eu tenho certeza que tem foto. Posso falar uma coisa? Tem foto do Juninho lá, né? Essa FEPASA tinha que ter um busto meu nessa FEPASA. A mostrou 2 fotos dele, amigo. Ele não deixou tirar print, nada, mas quando você ver, você vai ver, rapaz. Personalité? Personalité.